Ó Sr. João, estamos a fazer este comentário porque este ano são 50 anos do 25 de Abril. 25 de Abril, pois. O Sr. João lembra-se onde estava esse dia? Perfeitamente. Conte-nos lá. Porque eu sempre fui uma pessoa, embora não seja político, nem nunca fui, mas sempre gostei muito de política, já antes do 25 de Abril. Eu morava em Odivelas e trabalhava na Praça do Chile. Vinha de Odivelas para a Praça do Chile de autocarro. Nesse dia de manhã, a primeira coisa que fazia quando me levantava era ligar a telefonia para saber as notícias. Eu gostava de ouvir todos os dias as notícias. Televisões e isso não havia? Televisões não havia? Ainda, ou muito poucas? Pouco. Eu, por acaso, nessa altura tinha uma televisão, já. Mas a telefonia era mais acessível, porque a televisão só não abria logo de manhã, como agora. E a telefonia estava sempre a dar notícias. E nesse dia, por volta das 7 da manhã, quando liguei a telefonia, ouvi a darem das Forças Armadas. E eu disse para a minha mulher, passou-se qualquer coisa. Disse, mas entretanto estavam a dar comunicados porque entretanto as Forças Armadas tinham tomado a rádio. Porque eles já tinham tomado a rádio. Já tinham tomado a rádio. E continuei a ouvir. E quando fomos no autocarro, o autocarro passava todos os dias em frente à RTP, que a RTP era no Lumiar, nessa altura era no Lumiar. E aí é que eu vi que a coisa era muito séria, porque à porta da RTP havia muitos soldados, tudo armado de metralhadora. As pessoas que iam no autocarro levantou-se tudo, a verem o que se passava, mas pronto. Já estava tudo tomado, a RTP, inclusivamente, que era aqui, tinha assim uma porta grande, e muitos militares, tudo de metralhadoras. Fui para o trabalho, que era na Praça do Chile, e nós no trabalho tínhamos uma telefonia, estava todo dia ligada, e íamos ouvindo os comunicados que iam dando, toda a manhã. Depois, quando fui a seguir ao almoço, começaram. Os militares já estavam no quartel do Carmo, que era onde estava o Marcelo Caetano, que era o primeiro-ministro. Já estavam à porta, não estavam lá dentro. E a seguir ao almoço, a rádio começou a dizer que as pessoas era melhor irem para casa, porque não sabiam o que ia acontecer. Ou tomarem o quartel se reagisse, podia haver uma guerra civil. E como não se sabia o que ia acontecer, porque os militares estavam tudo cá fora, na rua. O quartel do Carmo era um quartel muito importante, que era da GNR, e a GNR era muito agarrada ao regime. E eles estavam com medo que às vezes reagissem mal e que houvesse uma guerra civil. E nós dissemos, bom, o melhor é ir para casa. Fomos então para casa, mas não aconteceu nada. Porque o quartel foi tomado, mas não houve tiros, não houve nada. Não aconteceu nada. Aquilo... o mais importante era durante 8 dias o movimento das Forças Armadas pôs o dia 1 de maio, era uma semana depois. O dia 1 de maio não era feriado em Portugal, já era em muitos países do mundo, mas o dia 1 de maio não era feriado. E eles decretaram feriado para o dia 1 de maio. E marcaram para a Avenida Almirante Reis, que a Avenida Almirante Reis é das maiores avenidas que há em Lisboa. Vem desde do Martim Moniz até ao Orieiro. Marcaram então uma manifestação de apoio às Forças Armadas. Ninguém faz ideia
Só quem viu, só quem assistiu a essa manifestação, a Avenida Almirante Reis é muito comprida, completamente cheia, milhares e milhares e milhares de pessoas. As janelas e as varandas, tudo enfeitado. Era uma alegria que não há explicação possível. No Arieiro, perto do Arieiro, que era ao fim da Avenida Almirante Reis, perto do Arieiro havia um campo de futebol, que era do Estado, feito pelo Estado, que era onde jogavam as equipas da FNAP, que eram uns torneios que havia antes do 25 de Abril. E então, nesse estádio, fizeram um palco para irem a discursar os políticos mais influentes, entre eles o Álvaro Cunhal e o Mário Soares, que já tinham regressado da Europa, que eles estavam exilados, já tinham regressado e foram lá discursar. No estádio, era um estádio, não era muito grande, era um campo, não era muito grande. Não cabiam nem metade das pessoas. Só que eu consegui entrar. Consegui entrar, ouvir os discursos, tudo muito bonito, muita alegria. Notava-se na cara das pessoas a felicidade das pessoas pelo que tinha acontecido. Pronto, e aquilo foi... E a passão dessa semana foi a semana mais importante. Embora, quer dizer, a Revolução acabou por não ser uma revolução, como se pode dizer, uma revolução. Pronto, foi mais tomada do poder. Foi a tomada do poder porque estava uma revolução a tiros, e ali não houve nada. Ficou tudo em banho. Pronto, os militares tomaram o quartel do Carmo, lá prenderam o coisa, que era o primeiro-ministro da altura, lá o prenderam, e depois lá seguiu tudo. E foi o meu dia mas só quem viu a manifestação do 1º de Maio, porque nunca tinha sido feriado, foi o primeiro feriado, foi calhou logo ser uma semana depois. Só quem viu, foi aquilo que me marcou mais no 25 de Abril, foi a manifestação da Avenida Almirante Reis. Só quem viu, não há explicação, não há memória de ver um espetáculo como aquele da Avenida Almirante Reis. Conhece a Avenida Almirante Reis? Conheço. É muito comprida, tem dois de baixo, praticamente, até ao Arieiro, que está um comprimento enorme. Era cheinha de pessoas, cheinha de gente. E foi aquilo, no 25 de Abril foi aquilo que mais me marcou, foi a manifestação do 1º de Maio. Mas para as pessoas estarem tão felizes, tão contentes, as pessoas estavam felizes. Felizes. Estavam contentes. Nem faz-me pequena ideia a felicidade que se via na cara das pessoas, as janelas e varandas tudo enfeitado com bandeiras e colchas, tudo aos gritos, tudo palmas. Era uma felicidade que não há memória que eu nunca vi na minha vida. Uma felicidade na cara das pessoas. Mas isso significa então que o que havia antes era mau? Ou as pessoas já estavam fartas? Quer dizer, é uma mudança de regime. Até podia muita gente nem querer mal, mas é uma mudança de regime de 40 anos. E as mudanças trazem sempre felicidade à maioria das pessoas, pelo menos 90% ou 95% das pessoas. Sentia-se toda a gente feliz, porque não havia política, tá? As pessoas não... Podia-se falar, até em grupos e tudo, mas as coisas não se podiam manifestar as pessoas. Não era tanta liberdade de falar expressão. Assim, amigos, falar em política, isto está bem, isto está mal, isso podia-se, porque também não andava um guarda republicano atrás de nós todos os dias, me julgo lá. A gente andava na rua, desde que não se metesse em política, a gente andava na rua sossegado, não havia problema nenhum. Eles lá tinham os políticos marcados, está a perceber?
Não era eu, nem outros igual a mim, que não nos metíamos, embora eu gostasse muito de política, mas não me metia em política, não era nada comigo. Agora, havia aqueles que se metiam em política e eles estavam marcados. Agora nós, o povo, não tinha problemas nenhum, e íamos para todo lado, sem problema nenhum. Desde que não nos metêssemos naquilo que eles não queriam, a gente andava à vontade. Mas a mudança de um regime de 40 anos traz sempre felicidade às pessoas, é uma mudança, e as pessoas dizem assim, isto vai para melhor. E foi, Sr. João, foi para melhor? Foi para melhor, sem dúvida nenhuma. Havia muito mais dificuldades, embora não seja tudo perfeito. Não, as coisas não estão perfeitas, mas a perfeição não existe. E como tal é o que se pode arranjar. Que tinha que mudar, tinha, principalmente por causa da guerra colonial. Porque a guerra colonial não tinha razão de ser. Ao princípio ainda podia haver ali, mas depois podiam todos chegar a acordo, mas o regime quer posse e mando. E não admitia que aquilo acabasse, e aquilo tinha que acabar, porque Angola e Moçambique e a Guiné, mas mais Angola e Moçambique, eram países tão grandes que tinham que se tornar independentes, tinham que ser eles a governar-se por eles próprios, não podiam ser governados a milhares de quilómetros de distância. E essas coisas foi muito bom, e a rapaziada, milhares de rapazes na idade principal que tinham, irem, por exemplo, 3 ou 4, que eu conheci-os, que foram 6 anos de tropa, porque um amigo meu ainda foi para lá, andou cá 2 anos e meio na tropa e depois andou lá 2 anos e meio em Moçambique. Ora, foram 5 anos. Foram 5 anos até... ele foi para a tropa com 21, ok? Andou ali na tropa até aos 25, 26 ou 27 anos. E isso não podia continuar assim. E sem dúvida nenhuma, que as Forças Armadas fizeram o que tinham a fazer. Porque aquilo já se estava a prolongar tempo a mais, principalmente. Agora cá, houve a mudança, sem dúvida nenhuma, para melhor. As pessoas têm o direito de dizer tudo, embora digam às vezes aquilo que não sabem, porque o mundo é assim. Pronto, mas sem dúvida que melhorou, para muito melhor, e que tinha que melhorar, tinha que mudar. O regime tinha que cair, e só caía assim pelas Forças Armadas, porque não era o povo que ia a deitar um regime como ele estava instalado, não caía assim só as Forças Armadas, na maneira que o regime estava preparado, com a PIDE, sempre havia a Guarda Republicana e a Polícia, mas eles só a Guarda Republicana e a Polícia naquele tempo contava na rua, politicamente não contava para nada. Na rua, para haver segurança, a Guarda Republicana e a Polícia eram impecáveis, porque andavam na rua, mas a pé, estavam de serviço, nas ruas, de noite. Eu andei muitas vezes, ia para o futebol naquele tempo, a Taça dos Clubes Campeões Europeus começava às 10 menos um quarto. Eu chegava à casa à 1 da manhã. Não acontecia nada. Havia segurança. Havia segurança. Não batiam em ninguém. A mim nunca me disseram. Eu ia para o cinema, chegava à casa à meia-noite a pé, porque a gente não andava de carro. Podia andar de elétrico, mas nós andávamos sempre a pé. E era às vezes sítios longe. Íamos a pé, porque de facto havia muita polícia na rua. Hoje a polícia anda de carro, os carros passam e os bandidos ficam. Naquela altura não, estava um polícia de serviço.
Um polícia de serviço, por exemplo, 3 ou 4 horas estava naquele local. Saía, vinha outro. Era assim. Agora, de outras coisas, de trabalho, de dinheiro, embora o dinheiro venha todo se não fosse o dinheiro que vem não sei o que é que isto seria, se não fosse o dinheiro que vem de Bruxelas, não sei onde é que isto ia parar. Isto estão a dar, está a dar. Tá. Isto vocês depois só põem lá aquilo Só que pomos quiserem. umas partes, sim. Vocês só põem lá aquilo que quiserem, isto é uma conversa. Olha, e falou de ir ao cinema, que filmes ia ver? Que filmes ia ver ao cinema, lembra-se? Eu digo, havia 4 coisas que em Lisboa ninguém era como nós. Era eu e mais... Vocês não sei se lembram de ouvir falar de um rapaz chamado Lhé, que tinha uma mercearia ao pé do jardim, que era o pai dos Trapazito, que é, como é que chama, que é assim, que é boia normal, que é o marido da Leninha, era o marido da Leninha. Não havia ninguém como nós, era praia, futebol, cinema e andar a pé em Lisboa. O cinema, não houve cinema nenhum de Lisboa, os grandes cinemas, que agora já não há, são cinemas pequeninos, naquela altura era o Império, o Monumental, levavam 3.000 pessoas. Aquilo tinham uma plateia, um primeiro balcão e um segundo balcão. O Império ainda hoje existe na Alameda, que é um prédio enorme. O Cinema Império é na Alameda do Afonso Henriques, é um prédio que é agora do Reino de Deus. O Reino de Deus é que comprou os prédios. Era um cinema, um espetáculo. O Monumental, no Saldanha, na Baixa, o Tivoli, o Éden, o Adeion, o São Jorge, cinemas que era... Não houve cinema nenhum desses que eu não entrasse, que eu não visse. Todos os filmes, naquele tempo, dos anos 60, e tudo o vento levou. Acho que era eu às vezes já me esqueço, que era o Ben-Hur, que eram os filmes mais importantes. Os 12 Indomáveis Patifes, estes da Bíblia, eram os filmes que naquela altura se usavam muito. Também eram os permitidos, não era? Eram os permitidos. Alguns não podiam ser visualizados, se calhar. Pronto, lá. Isso a gente nem chegava a saber. Se havia algum filme que era censurado, a gente nem chegava a saber. Se retiravam alguma parte, a gente não chegava a saber. A gente via o filme, se lá tinham algumas censuras, se tiravam. Às vezes não deixavam andar as mulheres a mostrar as pernas no cinema. Podiam tirar que a gente não notava. Os filmes estavam muito tempo em estreia. Houve no Tivoli que esteve 1 ano. O Ben-Hur esteve 1 ano no Éden também. Estavam muito tempo em estreia, enquanto hoje o cinema é estreado uma semana e depois é estreado em muitos cinemas. Naquela altura era só num cinema. A estreia era naquele cinema, enquanto não saísse do cinema principal, não ia para outros cinemas. E a gente se queria ver as estreias, tínhamos que ir aos filmes. E depois íamos aos cinemas mais pequenitos, que eram mais baratos, e era onde havia os filmes que já tinham sido estreados. Cheguei a ir ao cinema 3 vezes num dia. À sessão das 3, uma sessão às 7 e outra às 9. 3 vezes que cheguei a ir ao cinema. Era uma loucura. A televisão ainda não estava muito desenvolvida, a gente não tinha onde se entreter. E então, aproveitava, íamos ao cinema. Ou andávamos a pé, dizíamos assim, hoje vamos, por exemplo, para o Jardim do Campo Grande, que era um jardim que eu gostava muito, que é um jardim muito grande. É um jardim muito grande e tinha tudo. Tinha barcos, tinha lá um lago, tinha barcos, tinha um ringue de patinagem, onde os garotos aprendiam a patinar. Tinha coisas muito, muito interessantes. E íamos passar o dia para o Campo Grande. Outros dias, para o Jardim da Estrela. E assim passávamos nós, a nossa vida em Lisboa era essa.
ninguém nos incomodava, nem nós incomodávamos ninguém. Pronto, andávamos à vontade, sem problema nenhum. E era a nossa vida. No verão, a nossa loucura era a praia. A Costa da Caparica e Carcavelos, que eram umas praias assim mais coisas nos arredores de Lisboa. Nessa altura, lá está a tal coisa. Hoje não se podia fazer isso. Nós tínhamos uma barraca de campismo e íamos a acampar em qualquer lado. Aquele campismo que chamam campismo selvagem. Nas matas da Costa da Caparica, ninguém nos incomodava. Lá passávamos o dia, quando era à noite, tenda às costas e vinhamos nós para casa. Era a nossa vida em Lisboa. Não incomodávamos ninguém, nem éramos incomodados. Era uma vida, sem dúvida nenhuma, que foi passada. Toda a minha vida em Lisboa foi passada toda no antigo regime. Mas pronto, tínhamos uma vida não era uma vida de abundância, de andar a comer fora e essas coisas todas. Lá íamos de vez em quando à Portugália, que a Portugália era o centro de Lisboa. A Portugália, naquela altura, a cervejaria Portugal era o centro. As pessoas diziam assim, e uma pessoa daqui de Belmonte, onde é que nos encontramos? Na Portugal. Portugal era o centro de encontro de tudo, e a Portugália, por acaso, ficava perto de nós. Nós morávamos na Alpina e a Portugal era na Almirante Reis, na Praça de Chiro. Era ali pertinho, era onde a gente se encontrava mais. Foi a primeira casa que eu vi com ar-condicionado. Foi a Portugália. A gente entrava para lá, às vezes nem que não fosse a beber, mas estava tão fresquinho. E no inverno tão quentinho que a gente não estava habituado àquilo. Não sabíamos o que era aquecimento nas casas. E ali entrávamos para lá, só às vezes para nos aquecermos. Pronto. Era a nossa vida. E o 25 de Abril foi assim. Muito bonito, sem dúvida nenhuma. Essa manifestação da Almirante Reis, que marcaram as Forças Armadas, foi uma coisa que nunca vi nem espero de ver já. Também com a minha idade já não espero mais nada. Mas pronto, foi uma coisa lindíssima, lindíssima, lindíssima. Do mais lindo que se pode ver. E a felicidade das pessoas na rua, mesmo durante a semana, a caminho dos trabalhos, notava-se na cara a alegria da cara das pessoas. Não andavam cabisbaixos, não andavam casmudos, andavam, pelo menos nos primeiros tempos. Depois as coisas começam a ganhar rotina outra vez, não é? A ganhar rotina. Mas nos primeiros tempos notava-se a alegria das pessoas por aquilo que aconteceu. Muito obrigado, Sr. João. Foi umas passagens muito bonitas. Eu passei o antes e depois. E é assim. Que eu conheci, onde trabalhava, embora, pronto, só os conhecia no Sul. Eu conheci o chefe supremo da PIDE, que era o Agostinho Barbieri. Nós trabalhávamos para ele, está a perceber? E também conheci o inspetor superior Rosa Casaco, que foi aquele chefe de brigada que matou o Humberto Delgado. Conheci os dois. O Barbieri, que era o chefe supremo, hoje nunca lhe vi os dentes. Hoje o Rosa Casaco não, era brincalhão. Era lá na vida dele, não sei, mas era um homem muito brincalhão, muito alegre. Agora lá o serviço que ele fazia, isso não era nada connosco, mas conheci essas duas figuras do antigo regime, duas figuras bastante... Mas o Sr. João tinha conhecimento do que eles faziam? Tinha, sim. Eu sabia que um que era o chefe supremo, que era o Agostinho Barbieri, eu sabia, mas isso era lá com eles, eu sabia, e o outro eu sabia que era chefe de brigada da PIDE. Mas pronto, era a vida, para nós era um trabalho, está a perceber, um trabalho deles. Era o trabalho deles, pronto. Era a polícia secreta, era o trabalho deles. Era, pronto, nem nunca lhe pedi nada,
nem eles me pediram nada, a mim. Só lá tenho, em casa ainda, que me deu o Rosa Casaco, que era o chefe da vida, 2 garrafas que me trouxe da Espanha. Tenho-as lá em casa há mais de 50 anos, de brandy espanhol. Que eu lia lá muito, ia lá fazer os fatos e trouxe-me um dia uma recordação. Pode ser uma recordação má ou boa, deu-mas. Tenho-as lá em casa. E como não sou muito bebedor, lá estão algum dia alguém que se lembre de as abrir. O Marco também não bebe. E lá estão as garrafas, para vir algum dia que diga que nem sabe de onde vieram. Que nem sabe de onde vieram. É assim a minha vida. A minha vida, pronto, foi uma vida... Passei-me uma vida muito engraçada em Lisboa. Era novo, despreocupado. Não era rico, mas tinha dinheiro para aquilo que queria. Nunca me faltou, porque eu sempre fui muito orientado. Eu sempre fui muito orientado. E tinha dinheiro, porque as pessoas dizem, não havia isto, não havia... Eu tinha dinheiro para aquilo que queria. Eu comprei um carro antes do 25 de Abril, que era muito difícil, as pessoas... Sempre fui muito orientado. Não ganhava o normal, ganhava outra pessoa qualquer. Mas sempre fui... Tinha aquele método. E como é que foi parar a Lisboa, de Belmonte para Lisboa? Fui a parar a Lisboa porque tinha lá família e eu andei aqui a aprender de alfaiate, em Belmonte. E pronto, é aquela coisa, é como é que fui um imigrante para a França. Naquela altura ia muita gente para Lisboa, está a entender? Aqui de Belmonte, por onde eu fui, para o sítio onde eu fui, que era o Alpina, aquilo faz de conta que era um Belmonte em ponto pequenino. Ali se conhecia, tudo família, tudo amigo, muita gente, porque a vida é assim, quando um vai para um sítio, os outros normalmente vão para aquele sítio. E era aí era um sítio muito bonito de Lisboa, que a Praça do Chile era dos sítios mais bonitos de Lisboa, a Praça do Chile, e tinha transporte para todo o lado. É preciso vermos que quando o metropolitano, quando nasceu, passou na Praça do Chile. Foi do Arieiro para a Baixa, para o pé para Alvalade. Foi o primeiro coisa de metropolitano, foi do Arieiro, passava para Almirante Reis abaixo, ia ao Marquês de Pombal, e no Marquês de Pombal dividia-se para 2 lados, que era Alvalade e para onde estão os animais, são os animais, como é que chamam? Jardim Zoológico. Foi a primeira inauguração do metropolitano em Lisboa, foi este trajeto. Foi, agora é que já chega a todo lado, mas naquela altura era só os 3 sítios que estava. Era Alvalade, Jardim Zoológico, Marquês de Pombal, Baixa, Almirante Reis acima, até Orieiro. Era a linha. Porque eu estava lá quando foi inaugurado, quando andavam a fazer o metro, eu estava lá. Quando andavam a fazer o metropolitano. E acompanhei essas coisas todas. Pronto, foi uma vida que para mim foi engraçada. Uma passagem da vida engraçada, de despreocupação. Quero cantar bem alto para que o tempo do sonho e do sorriso venha depressa. Quero de volta o por favor e obrigado, que também eram do meu tempo. Eu sou do tempo em que pouco ou nada havia. Muitas vezes nem pão a mesa tinha. Eu sou do tempo em que tudo faltava. Não quero mais esse tempo que chegará